terapia de fala, do Laboratório de Fala da Universidade Federal de Santa Maria. Nós teremos essa primeira palestra intitulada Abordagem Multissensorial nos Transtornos Fonológicos, que será apresentada pela fonoaudióloga Marielle Gubiani. E é uma honra hoje termos os alunos, os estudantes aqui que acompanham o nosso laboratório para prestigiar, né, a apresentação da Marielle, que foi nossa mestranda no laboratório e que fez uma linda pesquisa sobre essa abordagem multissensorial para a terapia dos transtornos fonológicos e que ela vai nos falar hoje um pouco sobre o trabalho dela. Eu vou passar a palavra para a acadêmica Stephanie Lencina, que vai fazer a apresentação da palestrante e que vai coordenar todo o trabalho dessa noite. Uma boa palestra para todos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É com muita satisfação que a gente recebe vocês hoje para o início do ciclo de palestras do Laboratório de Fala da Universidade Federal de Santa Maria, assim como a Prof. Márcia apresentou, e ela é a coordenadora responsável por esse grupo. E na noite de hoje a gente tem a honra de receber uma convidada muito especial, que é a fonoaudióloga Marielle Gubiani, que hoje vai dar uma palestra em dupla, porque está com um bebezinho junto, à espera, que logo vai estar pulando por aí também. Ela é formada pela Universidade Federal de Santa Maria, então já é de casa também, conhece o laboratório, é mestre em distúrbios da comunicação humana, também pela UFSM, e atua como fonoaudióloga clínica infantil. Hoje a Marielle vai falar sobre o tema de abordagem multissensorial dos transtornos fonológicos. De imediato, eu já quero te agradecer, Marielle, por ter aceito o nosso convite de vir aqui compartilhar um pouquinho dos teus conhecimentos com a gente, e pode ter certeza que a gente vai aprender muito contigo na noite de hoje. Pode ficar bem à vontade, então. Convidamos a Mari para fazer a palestra e começar a compartilhar os slides. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Primeiramente, muito obrigada, Stephanie, muito obrigada, professora Márcia, muito obrigada à equipe do laboratório. É um prazer para mim e para o Samuca estarmos aqui. Eu, que sou cria da universidade, eu que estive inserida desde a iniciação científica até minha pós-graduação dentro do laboratório, é um prazer estar aqui hoje falando e também representando. Então, hoje a ideia é compartilhar conhecimento com todos. Eu espero que possamos fazer isso, eu espero que eu possa ensinar minimamente e trazer as vivências da minha prática clínica para todos, certo? Obrigada mais uma vez. Vou compartilhar minha tela, então, para começar a apresentação. Vocês estão enxergando? Bom, então hoje eu vou falar para vocês sobre abordagem multissensorial nos transtornos fonológicos. Eu trouxe material um pouco reduzido. A ideia não é que tenha muito conteúdo, a ideia é que a gente possa discutir sobre, e eu separei ele por algumas categorias. Então, tem introdução, tem alguns conceitos, tem diagnóstico, tem alguns modelos de base fonológica, alguns modelos de base gestual, e também algumas vivências da minha prática clínica. Então, inicialmente, eu trago a introdução falando sobre a linguagem oral, que é o meio de comunicação mais utilizado na sociedade moderna, e por isso ela se torna uma ferramenta importante para representar, traduzir, transmitir o pensamento e compreender regras complexas que envolvem os sons, as palavras, as frases, os significados, bem como a sua utilização. E é através da comunicação que nós, enquanto indivíduos, podemos receber e expressar a linguagem, sendo esse um elemento essencial para a socialização
integração na comunidade onde nós vivemos e onde a criança também vive e está inserida. O processo, então, de aquisição da linguagem, ele ocorre de forma gradativa, com variações individuais, de acordo com o alvo adulto e também com a comunidade linguística na qual a criança está inserida. Nesse processo de aquisição da linguagem, estão envolvidos aspectos físicos, neurológicos, comportamentais, cognitivos e sociais. Na sequência, eu trouxe a ordem de aquisição dos sons. A aquisição dos sons, então, ela vai ocorrer até a idade aproximadamente de 5 anos, que é onde vai haver uma estabilização do sistema fonológico e produção de estruturas silábicas mais complexas, como são os casos dos encontros consonantais. Então, essa idade, ela é um marco para a aquisição completa dos sons do português brasileiro, a idade de 5 anos, que é onde vai haver a estabilização do sistema fonológico. E como que ocorre? Então, inicialmente, vai haver um aprendizado dos fonemas plosivos, posteriormente dos fonemas nasais, fonemas fricativos e, por último e não menos importante, as líquidas laterais e não laterais. Então, no desenvolvimento da aquisição da fala, as crianças elas aprendem quais os sons são usados na sua língua e como esses estão organizados. Quando o sistema apresenta déficits ou em regras ou na organização, originam-se os transtornos. E é sobre isso que a gente vai falar agora um pouquinho. Os transtornos dos sons da fala, então, ele é utilizado para se referir aos prejuízos precoces em um ou mais aspectos do desenvolvimento, e esses vão poder acarretar prejuízos no que falamos no desenvolvimento pessoal, social, acadêmico ou profissional. Os transtornos dos sons da fala, então, eles também fazem parte de um grupo de transtornos chamados de transtornos do neurodesenvolvimento. Um dos transtornos que pode acometer as crianças que estão em fase de aquisição e desenvolvimento da linguagem é o fonológico, também conhecido como transtorno fonológico. Segundo, então, a ASHA, quando o sujeito ele é diagnosticado com transtornos dos sons da fala, pode haver comprometimento em diferentes níveis. Pode haver comprometimentos relacionados aos aspectos linguísticos da produção da fala e também comprometimento relacionados à produção motora da fala. Se formos pensar dessa forma, então, poderão existir transtornos dos sons da fala de base articulatória e ou motora da fala, ou ainda os transtornos dos sons da fala de base fonológica, a depender do nível que está afetado e na produção dos sons. Aqui eu trouxe alguns dos transtornos de base articulatória, que seria a praxia de fala, que vai haver comprometimento na sequencialização, transcodificação entre planejamento e programação motora de fala. Também como base articulatória, nós temos o transtorno fonético, onde vão haver comprometimento de distorções de sons, e de base linguística, o transtorno fonológico, que consiste numa desorganização mental da produção dos sons. O que é o transtorno fonológico? Então, ele é caracterizado por um atraso na produção de fonemas específicos em idade de aquisição fonológica ou posterior à mesma. Eles são caracterizados por omissões ou substituições de fonemas, na ausência de qualquer alteração orgânica, e ele acomete principalmente consoantes e encontros consonantais. O transtorno fonológico ele pode vir a gerar um inventário fonético limitado, além do sistema fonológico simplificado, o que gera uma fala ininteligível, proporcionando problemas no ato de se comunicar. Crianças com um grau de transtorno fonológico moderado a severo têm uma fala quase que ininteligível. E essa fala, por sua vez, pode gerar impactos na comunicação e interação social da criança. Aqui eu trouxe algumas curiosidades num estudo de Seron, que fala dos processos fonológicos de maior ocorrência, apresentados na literatura em crianças com transtorno fonológico. Que os processos mais frequentes são redução de encontro consonantal, apagamento e substituição de líquida. Também, em relação a outra curiosidade, há uma maior prevalência ao tipo de escola em crianças com ocorrência de transtorno fonológico,
observa-se que há maior prevalência em crianças que frequentam a escola pública. Então, a gente deduz que fatores sociais, eles podem influenciar na aquisição das habilidades fonológicas. E como que a gente faz o diagnóstico dos transtornos dos sons da fala de base fonológica ou então transtorno fonológico? Para se fazer o diagnóstico, a gente deve observar características clínicas, fonéticas, fonológicas e evolutivas. Aqui eu vou elencar as principais, que seria uma fala espontânea quase ininteligível, com idade acima de 4 anos, com erros de produção principalmente em consoantes e encontros consonantais, como referido anteriormente, ausência de comprometimento neurológico, capacidade intelectual adequada, linguagem compreensiva apropriada à idade, linguagem expressiva e vocabulário aparentemente bem desenvolvido, de acordo com a idade, e também adequação dos órgãos fonoarticulatórios. Aqui, uma coisa que é muito importante ressaltar, e é algo que eu também levo muito para a prática clínica e que eu converso muito com os pais, eu sempre falo que tem uma tríade para aquisição da fala. A gente precisa, então, da audição, de uma audição normal, audição dentro dos padrões de normalidade, com limiares dentro do padrão da normalidade, uma compreensão adequada para se ter a expressão. E a diferença entre escutar e compreender. Às vezes a criança escuta, mas não compreende. Então, a gente precisa ter em mente essa diferenciação de audição e compreensão. E no caso do diagnóstico para o transtorno fonológico, precisa-se ter audição normal e compreensão normal. O tratamento para os transtornos dos sons da fala de base fonológica consiste na terapia fonoaudiológica. E essa terapia ela tem como principal objetivo delinear a conduta terapêutica a ser adotada para a supressão dos transtornos dos sons da fala de base fonológica. Ou seja, a ideia com a terapia é promover a reorganização do sistema fonológico da criança, tornando a sua fala adequada e inteligível. E apesar dos diferentes fundamentações teóricas, estes têm como base os mesmos princípios, reorganizar o sistema fonológico e as possibilidades de generalização. Então, a terapia tem esse objetivo, a reorganização do sistema fonológico e as possibilidades de generalização. Aqui eu trouxe como modelo de base fonológica alguns modelos que são usados para o tratamento, no caso dos transtornos fonológicos, que são bastante conhecidos na literatura e bastante antigos também, que é o modelo de ciclos modificado, temos os pares mínimos, oposições mínimas, máximas e múltiplas, temos o ABAB retirado e provas múltiplas e também o Metafon. Todos esses modelos, eles utilizam estratégias fonológicas associadas às pistas táteis, sinestésicas, visuais e auditivas, a fim de favorecer a percepção do som-alvo a ser trabalhado e estimular a produção correta do som. Existem também na literatura outros modelos de terapia, como é o caso do trabalho da Barberena, que fez a tese de doutorado dela, que buscou intervenção nos transtornos fonológicos utilizando biofeedback instrumental. Há também aqueles que associam a estimulação de habilidades práxicas orofaciais em crianças com os transtornos fonológicos, como é o caso do estudo de Giacchini, Gubbiani e Giannichini. E há também outros autores que verificaram a estimulação de motricidade orofacial nesses sujeitos, favorecendo a aquisição fonológica de criança com transtorno fonológico e ou ainda fonético. A terapia, então, com base fonológica, ela se assemelha-se muito em alguns aspectos à terapia com base gestual. Ou seja, os dois fatores mais importantes para a realização da fala é a percepção do som e a produção do som. Nesse caso, a percepção ela se refere à consciência das características do fonema-alvo, como, por exemplo, ponto e modo articulatório, enquanto a produção refere-se à realização correta do fonema-alvo para que esse seja produzido de forma espontânea e independente na sua fala. Pensando nesse contexto da abordagem gestual, eu trouxe algumas abordagens multissensoriais. Essas abordagens são todas comercializadas, estão na literatura já há algum tempo,
e eu vou nomear algumas delas e nós vamos focar na que eu utilizei na minha dissertação de mestrado, que é hoje a que eu utilizo na minha prática clínica. Então, nós temos o método dos dedinhos, que foi elaborado pela Campos. Temos o método das boquinhas, pela Renata Giardini. Temos o Plus Hand, da Claudiane Campos. O Prompt, da ID. E temos o método multigestos, que hoje a minha apresentação é com enfoque nele, que foi o que eu utilizei na minha prática enquanto mestranda e na minha prática enquanto clínica. Então, o que é o método multigestos? O método multigestos, então, ele foi elaborado pelas fonoaudiólogas Cíntia Azevedo e Letícia Silva, que são de Belo Horizonte. O método multigesto, ele é uma proposta de terapia que contempla os fonemas da língua portuguesa, todos os fonemas da língua portuguesa, baseado em pistas multissensoriais, em especial o uso de gestos manuais, que facilitam no planejamento, na programação e na execução da produção de fala. O método multigestos, ele é indicado, então, para casos de apraxia de fala, processo de alfabetização, tanto desenvolvimento típico quanto desenvolvimento atípico, durante o processo de alfabetização, quanto às alterações de fala, que hoje é o nosso foco como transtorno fonológico. Mas o que o gesto tem a ver com isso? Então, estudos referem que o uso de gesto pela criança favorece na aprendizagem da fala e que utilizar os gestos auxilia na codificação das informações na memória de longo prazo. Quando o gesto é executado de forma espontânea pela criança, com as suas próprias mãos, essa ação auxilia o cérebro na programação motora dos sons da fala, tornando-a independente. O multigestos, então, ele é baseado em 11 princípios da aprendizagem motora e existem estudos que o fundamentam. Inicialmente, o multigestos, ele tinha 9 princípios da aprendizagem motora e, posteriormente, foram inseridos mais 2, que tem a ver com a consciência fonológica e também com a alfabetização, que são importantes no processo de aprendizagem motora da fala. Então, aqui eu vou nomear e falar para vocês sobre os 11 princípios, que o princípio 1, ele tem a ver com o uso de pistas multissensoriais, no caso, os gestos articulatórios, previamente estipulados pelo método. O princípio 2, que serão as palavras-alvo motivacionais e funcionais, respeitando a hierarquia baseada na aquisição fonológica. O princípio 3, que é o uso de gesto unificado, tanto pelo terapeuta quanto pelo paciente. Então, esse gesto vai ser unificado, vai ser usado por mim e por ele em todos os outros ambientes de terapia. Também temos o princípio 4, que é o treino de planejamento motor dos sons da fala, através de vídeos direcionados, com o objetivo de conseguir a produção correta das palavras-alvo. Como princípio 5, nós temos a lentificação, lentificar a produção da palavra, facilitando a melodia, auxiliando na articulação das palavras e favorecendo gradativamente o ritmo de fala adequado. Como princípio 7, nós temos o ritmo de fala, que é utilizar o efeito de corticulação com o objetivo de auxiliar na prosódia e também facilitar gradativamente a junção das sílabas. Como princípio 7, nós temos o treino sistemático intensivo, ou seja, as sessões acontecerão 2 vezes na semana, com duração aproximada de 50 minutos, e o treino ocorrerá durante toda a sessão, utilizando as cartelas do método, espelho, entre outros. O princípio 8, então, ele está relacionado com feedback para a criança sobre a sua produção articulatória. Durante toda a sessão, a criança receberá feedback positivo quando a sua produção for correta e motivacional quando a produção não for adequada. O princípio 9 tem a ver com a motivação na terapia. Então, o treino de fala será realizado durante a sessão com a utilização de jogos, brincadeiras e atividades lúdicas. E os 2 últimos que foram inseridos posteriormente, como eu falei anteriormente, o princípio 10, que tem a ver com a estimulação da consciência fonológica, que é de suma importância traçar objetivos de consciência fonológica durante o processo de tratamento, e abordar a alfabetização como princípio 11, que é uma pista possível para a programação motora da fala. E o princípio 11 a gente vê muito frequente em crianças que estão na
na idade de aquisição, no período de alfabetização, em que elas se beneficiam dessa pista da leitura. Anteriormente, então, não haviam estudos de intervenção encontrados na literatura utilizando o método multigestos. Haviam apenas relatos de fonoaudiólogos clínicos que apontavam para uma melhora na produção da fala. Porém, em 2021, então, nós tivemos a minha defesa de dissertação de mestrado, que foi intitulada como Efeitos do Método Multigestos na Intervenção dos Transtornos dos Sons da Fala. Dessa dissertação, então, saíram 2 artigos, os quais estão aguardando publicação, um intitulado como Efeitos da Terapia com apoio do método multigestos nos transtornos fonológicos, e o outro intitulado como Resultados de Vocabulário, Memória, Consciência Fonológica e Fonoarticulatória de sujeitos com os transtornos dos sons da fala submetidos à intervenção terapêutica com o apoio do método multigestos. Ainda tem-se uma publicação de um capítulo de livro, que é a Apraxia de Fala na Infância, Modelo Multissensorial para Tratamento, que foi escrito pelas 2 autoras e também por Gubiani. Foi publicado em 2021. Então, são estudos recentes. O método multigestos, então, ele vai se apoiar em pistas, pista visual, pista auditiva, tátil sinestésica proprioceptiva e metacognitiva. O que são as pistas visuais? Com a pista visual, então, vai ser utilizado cartões com imagens e vídeos. A pista auditiva vai ser dado ênfase na fala, com o som-alvo a ser trabalhado, enquanto a tátil sinestésica e proprioceptiva será auxiliar a criança colocando a mão na boca para auxiliar no movimento correto dos lábios, a fim de que ela consiga realizar os movimentos de forma independente com as próprias mãos. E a pista metacognitiva, que seria a descrição do plano de movimento da articulação do fonema. Aqui eu trouxe alguns materiais comercializados pelo método. Nós temos as multicartas, os smiles, os números, o material de sílabo, a nomeação rápida, os carimbos, as cartas, que são os cards, o material de consciência fonológica, literação, a junção de vogais, relação letra e som, entre vários outros. Hoje, as meninas autoras do método, a Cíntia e a Letícia, elas trabalham de forma independente. Então, eu coloquei o link do site delas, para caso vocês tenham interesse em procurar um material ou conhecer mais sobre o trabalho de ambas. Agora eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre a minha prática clínica com o método e com as adaptações que eu faço mediante a situação de cada paciente. Então, assim como o método, eu utilizo pistas visuais, pistas auditivas, tátil, sinestésica, proprioceptiva e metacognitiva. A pista visual, para os casos da minha prática clínica, elas se baseiam na utilização dos cards, do multigestos, o batom mágico, que é para que a criança tenha uma melhor visualização do ponto e modo articulatório do fonema, dando ênfase para a minha boca, para que ela possa fixar o olhar e manter o mesmo, e o espelho para que ela possa ter o controle e se corrigir e se olhar na hora da produção. Em relação às pistas auditivas, então, elas são realizadas com ênfase na fala e eu utilizo o bombardeio auditivo. O bombardeio auditivo eu utilizo com amplificação sonora, estetoscópio e balão são algumas das estratégias que eu utilizo. Também tem telefone sem fio, tem fone de ouvido e algumas outras opções também. Em relação à tátil, sinestésica e proprioceptiva, então, eu auxilio o paciente colocando a mão na boca, né? Coloco também a mão do paciente na região da garganta para sentir a vibração ou não das pregas vocais. Quando se tem fonema surdo, a depender do fonema que está trabalhando, eu gosto muito de utilizar massinha de modelar para, por exemplo, exemplificar o prolongamento do som. Ou então também algo bem tátil que eu gosto de fazer para perceber a diferença de surdo sonoro é a utilização de fita isolante e lixa de fogão. Por exemplo, quando temos os pares de fonemas f e v. F
é um fonema surdo e V é um fonema sonoro. Então, com crianças que também estão em processo de alfabetização e acabam se beneficiando com o princípio número 11, eu faço o F, desenho ele de fita isolante, para que quando ele passe a mão nessa gravura, ele sinta que não tem nada, que é só vento que corre pela produção. E já o fonema V, que é um fonema sonoro, eu desenho ele, recorto em lixa de fogão, para quando a criança passar a mão, ela sentir que é áspero, que tem vibração de prega vocal. Em relação à pista metacognitiva, então, eu faço a descrição do plano de movimento da articulação do fonema. Olha o que a boca faz, vamos imitar o barulho da chuva. Agora precisamos colar a boca, por exemplo, em fonemas bilabiais. E com isso também acabo por utilizar batom, manteiga de cacau, para fazer um movimento e a criança sentir. Como que se dá a aprendizagem na minha prática clínica? Então, eu trabalho a aprendizagem do som-alvo da menor unidade para a maior unidade. Como assim? Eu começo em nível de fonema, passo a nível de palavra, posteriormente a nível de sentença e após na fala espontânea, que é a nossa fala habitual. O nível de menor complexidade parte do nível de menor complexidade para maior, porque quanto maior a complexidade, maior precisa de um maior refinamento do planejamento motor e precisa de uma adequação melhor da memória de curto prazo. É muito mais fácil para a criança produzir a palavra chá do que a palavra chuveiro. Chá é uma palavra monossílabo, chuveiro já é uma palavra com maior extensão. Então, para produzir chá, ela precisa de uma menor habilidade, diferente da palavra chuveiro, que precisa de uma memória de curto prazo e de um planejamento motor. Abaixo aqui eu trouxe, então, como exemplos, né, no fonema, por exemplo, se eu for ensinar para a criança o fonema sh, então eu ensino sh numa primeira sessão, juntamente com o sh eu ensino as vogais, chá, xé, xi, xó, chu, cuidando sempre os ambientes favorecedores para a produção dessa palavra. A gente tem que ter esse cuidado e observar sempre o paciente em relação a isso. Sh é um fonema que faz um arredondamento de lábios para a produção, então é mais fácil ele produzir com vogais que tenham a sequência de arredondamento. Então, xô e chu, a criança vai ter mais facilidade do que chá, xê e xi. Então, por exemplo, aqui eu trouxe o fonema sh, como palavra eu trouxe chico, como sentença meu tio é o Chico, e na fala espontânea realiza de forma independente. Segundo um estudo, então, de William, ele refere que é necessário pelo menos uma dosagem de 50 repetições desse som-alvo, porque quanto mais produção, mais fácil o aprendizado, motor e automatização do fonema ser trabalhado. Por exemplo, estamos trabalhando o fonema sh, temos 3 palavras para produção de sh, chuva, chico e chocolate. Posso produzir 20 vezes chico, 20 vezes chuva, 20 vezes chocolate. Vou estar produzindo 60 vezes. É no mínimo 50 repetições. Então, quanto mais vezes repetirmos, mais fácil esse aprendizado. Aqui, então, eu trouxe também alguns exemplos de como eu faço na sessão as terapias com auxílio do bombardeio auditivo. Então, na primeira imagem e na imagem abaixo dela, nós temos a mesma criança fazendo atividade em casa, então, que é o bombardeio auditivo, com um telefone sem fio, que foi confeccionado pela família como temas de casa, e também fazendo o bombardeio auditivo com o balão próximo ao ouvido para amplificar o som. Já num segundo momento, nós temos o mesmo paciente realizando o bombardeio auditivo. Então, num primeiro momento, com o uso do estetoscópio, ele coloca o estetoscópio e eu falo nele, amplificando o som, e também a realização dele com fone de ouvido, ou seja, eu mando para casa, em áudio, palavras para a criança ouvir
e eu sigo a mesma hierarquia da aprendizagem. Inicialmente eu passo o bombardeio em nível de palavra, posteriormente eu passo o bombardeio em nível de sentença e também na nomeação espontânea com relatos e histórias. Aqui eu trouxe algumas fotos de pistas metacognitivas, no caso, o paciente olhando para minha boca, para mim fazer a produção do P, num caso, e do B, no outro caso, onde tem vibração. Aqui onde está o senhor Batata, o B, então lá estamos fazendo a produção do B, e toda vez que eu faço o B, eu toco na criança para a criança sentir. Também, no último caso, é o P, então a criança está atenta, olhando para minha boca, não dá para ver, mas eu estou de batom ali, né, porque eu estou com vedamento labial. E na foto do meio, então, eu trouxe uma atividade que eu utilizo muito para habilidades orofaciais, mas que nesse caso, desse exemplo, desse par de surdo sonoro, PAB, eu utilizo também, que é, por exemplo, o potinho ou com bolinha de isopor ou com canudinhos recortados, que é para a criança fazer o PAB, e toda vez que ele fizer esse movimento com a boca, vai voar os canudinhos. Aqui eu trouxe algumas crianças utilizando gestos. Não são todas essas crianças não são todas transtorno fonológico, né? As duas primeiras, elas têm síndromes raras, as síndromes de Dandy-Walker. Então, a gente está adaptando o gesto. Na do meio, ela está realizando já o gesto de forma independente, né? Do jeito que ela conseguiu, enquanto que na primeira, ela está com o auxílio da minha mão para a realização do gesto. Já a última, que é um caso de transtorno fonológico, ela está fazendo com a mãozinha a produção do fonema V. Aqui eu trouxe algumas formas como eu utilizo os cards, né? Esse primeiro paciente, eu estava ensinando o fonema S para ele, então eu fiz o S com todas as vogais para produção, Sá, Sé, Si, Só, Su. Na figura do meio, nós tínhamos a mesma atividade que foi utilizada anteriormente, que o ideal é que seja de uma forma lúdica esse ensinamento, né, para o aprendizado. E o terceiro caso é um caso que estou ensinando a fala concomitante com a alfabetização e com o auxílio do método multigestos. Aqui eu trouxe 2 casos para exemplificar para vocês da produção motora da fala, que é o caso do estudo de William, que fala que quanto mais vezes nós produzirmos, melhor o aprendizado, melhor o planejamento motor e a automatização do som. Então, o que é feito? Para se tornar lúdico, para não fazer a criança só repetir, toda vez que ela consegue produzir de forma correta, na primeira atividade a gente estava jogando um joguinho, então ela colocava uma moedinha com a produção correta. Já no segundo, toda vez que ele produzia a palavra, o fonema com um som-alvo que estava sendo trabalhado, ele encaixava uma pecinha. Vale ressaltar também que algo que eu faço no consultório é utilizar o auxílio dos dedos. Então, a criança faz a produção, a gente treina, por exemplo, 10 dedos. Então, toda a produção correta, baixamos um dedo. Se fizer a produção de forma incorreta, levantamos um dedo. Aqui eu trouxe, então, alguns vídeos para mostrar para vocês, para compartilhar com vocês. Esse vídeo é o caso de um paciente que não tinha aquisição do fonema sh. Foi iniciado com ele com o multigestos, então eu ensinei para ele o gesto e a produção dele, como que se fazia. E como não se tratava de um paciente de caso mais grave, era um transtorno fonológico bem leve, no momento em que ele aprendeu o gesto e aprendeu o som, ele já se desvinculou do gesto e fez a produção correta. Isso é importante também ressaltar, que quando a criança ela aprende a produção, ela se desvincula do gesto, ela não fica dependente. Muito pelo contrário, ela se torna independente na produção da fala dela. Não sei se vocês conseguem ouvir. Como que é? Chá. Chá. Agora che. Che. Agora chi.
Xi. Agora, xó. Bota mais fácil. Agora, xó. Xó. Agora, por último, chu. O chu da chuva. Aqui nós estávamos trabalhando com esse paciente, então, o fonema sh em nível de sílaba, né? Foi ensinado o fonema e posteriormente foi ensinado o fonema associado às suas vogais, formando as sílabas. Aqui, então, eu tenho uma ideia de uma pista metacognitiva utilizada com uma paciente também com o fonema sh. Ela não consegue, ela faz uma distorção e ela está com dificuldade para fazer um movimento. Então, foi ensinado o gesto, e mesmo com o gesto, eu ajudo ela com o auxílio de uma pista metacognitiva, que é esta. Tá gravando, bota o canudo aí. Lembra de fazer o bico, então tem que torcer o canudo. Ó, chu, xô, xê, xi, xó, chá, xê. Mais bico, mais. Dobra. Chá, xê, xi, xó, chu. Aqui também foi utilizado nessa pista metacognitiva com o fonema sh associado às vogais, formando um nível de sílaba. E aqui nós temos um caso que é de uma síndrome também rara, não é um transtorno fonológico, mas como a criança se beneficia com um gesto, e nesse caso eu auxilio no gesto por conta de uma condição motora dela. Como que é o picão? Isso, agora nós vamos fazer assim, ó. E. Olha pra cá. E. Ai, que bico mais lindo do mundo! Aqui vocês podem ver que nesse primeiro momento, então, a paciente ela tenta fazer a produção com auxílio do gesto, ela leva a mãozinha até a boca dela, mas ela não consegue fazer o movimento correto. Então, eu auxilio ela com a minha mão, né? Faço o arredondamento do lábio e faço ela tentar fazer a produção do som, que sai o U bem baixinho, bem fraquinho, mas ela consegue a produção. Aqui eu trouxe, então, algumas referências utilizadas no material. E o meu muito obrigada. Eu trouxe também para vocês o meu Instagram do Fala Mágica, que eu compartilho alguns materiais dos quais eu disponibilizo, algumas dicas de terapia também, algumas vivências da minha prática clínica. Compartilho menos do que eu gostaria por conta da demanda do consultório. Eu trouxe também, para caso quem não conhece, quem ainda não segue, o Instagram das duas autoras do Multigestos, que é a Letícia e a Cíntia, e também trouxe para conhecimento o canal do YouTube Nossa Vida com Alice, que é uma parceria que as meninas têm com a Carol, que é a utilização do método no canal. Mari, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deixa eu só... Ótimo. Parou, né, Stephanie? Sim, parou a apresentação, tudo certo. Tá. Então, a gente não podia começar de outro jeito a não ser te agradecendo e parabenizando pela palestra. Foi ótimo aprender um pouquinho mais contigo nessa noite. Só tem elogios para ti, tanto no chat quanto no Insta também, que a gente está repostando quem está nos marcando. No nosso grupo do WhatsApp, nas redes sociais, todo mundo está adorando. E também vamos ter algumas perguntinhas. Não sei se a Prof. Márcia quer falar um pouquinho antes. Obrigada por me chamar, né, Mariane? Obrigada pela palestra. Adoramos realmente, assim, né? Mostrou o teu trabalho, todo o enfoque que tu conseguiste, né, estudar aqui e fazer com o Multigestos. Achei maravilhosa mesmo, né, a tua apresentação. Nos dá muitas ideias e realmente, né, o Multigestos veio, acho que para ti
junto com a Cíntia e a Letícia, né, mostrar o quanto ele é importante para se trabalhar, né, na terapia dos transtornos dos sons da fala, mesmo que a Cíntia e a Letícia, né, cada uma com a sua abordagem, assim, mais específica, trabalhem com mais transtorno motor do que o que a gente fez, né, na tua dissertação. Eu vou aproveitar para perguntar, né, não poderia deixar de perguntar. Na tua experiência, assim, eu vi que tu tá trabalhando mais com crianças que não têm só o transtorno fonológico atualmente, né, na clínica. Então, assim, como é que tu aborda o multigestos? Como que ele é diferente para uma criança com transtorno fonológico, que tu fez na tua dissertação, e agora, né, com crianças, assim, com maiores dificuldades? Se tu pudesse nos falar mais sobre essa tua experiência, os casos, né? Obrigada, viu, gente? Obrigada por tudo. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tava um pouco nervosa, mas depois foi passando. Tem sempre muito o que falar, mas a ideia é que não seja maçante, né? E que seja conteúdo rápido para que a gente possa compartilhar e discutir. E para que também quem está ouvindo fique com mais vontade de estudar e se aprimorar e buscar conhecimento. Então, assim, em relação à minha prática clínica, né? Eu até comentei com a senhora um pouquinho antes, assim. Hoje, a minha maior demanda no consultório, né, é atraso de linguagem, seguido de autismo e, posterior a isso, transtorno fonológico. Eu não tenho muitos casos de transtorno fonológico grave. O que eu posso ver é que eu consigo utilizar com todos esses grupos o multigestos. Desde crianças com atraso, por exemplo, eu utilizo junção de vogais, ensinando ai, eu, ui, que as meninas têm, inclusive, o material, né, o oi, e as crianças se beneficiam. Elas ainda, por serem muito pequenininhas, tu vê que elas não têm esse refinamento motor para fazer o movimento, né, para executar o movimento, mas tu vê que elas ficam atentas ao gesto, à boca, e elas tentam reproduzir. Com crianças autistas tem sido muito benéfico, inclusive aquele paciente que eu trouxe, eu consigo associar o processo de alfabetização, nós alfabetizamos ele, e estamos conseguindo grandes ganhos na fala. E com o transtorno fonológico, as crianças no consultório, a minha prática clínica, assim, é muito rápido. Tem crianças que eu tenho conseguido dar alta com 2 sessões. É muito incrível, porque, assim, o gesto, ele beneficia. E eu até não trouxe vídeos com o gesto, porque eu pouco tenho. Porque como as minhas crianças no consultório, elas não têm uma gravidade muito grande, eu ensino o gesto e a criança se beneficia, ela já sai produzindo de forma independente, que é essa ideia do multigestos, né? Não é Libras, não é uma comunicação alternativa, é um auxílio na aprendizagem. Então, ele é um método para auxiliar nessa aprendizagem do som. A criança aprende e já ganha alta, sai falando. Então, ele tem sido muito benéfico. Na minha dissertação de mestrado também, apesar da gente ter tido uma amostra pequena, por conta da gente ter escolhido um público, né, um pouco rigoroso, assim, porque era só transtorno fonológico, e hoje em dia a gente sabe que é muito difícil a gente encontrar puramente transtorno fonológico, sempre vem algo associado, ou alguma outra comorbidade associada. Então, eu tive uma amostra um pouco menor, mas também tivemos ganhos bem bacanas, né? E a gente pôde perceber, teve um caso que era um pouco mais grave, a severidade, né, do transtorno, antigamente nomeado como desvio fonológico, mas que também mudou. A criança, ela não sanou todo o transtorno, mas ela evoluiu, diminuindo a gravidade do transtorno. Não sei se era isso que a senhora perguntou. Era, obrigada. Não, eu acho importante, né, essa diferenciação, né, que a gente tem tanto na clínica, os quadros diferentes de transtornos dos sons da fala, e o quanto o multigestos pode, né, que foi a experiência que tu teve, assim, pode beneficiar, né, tanto os quadros mais simples, que a gente faz o apoio do gesto, né, para a criança aprender, quanto nos quadros mais graves, só que tem essa diferença que tu estava falando, né, do tempo. E a terapia, ela acaba se tornando mais efetiva, mais rápida também, porque às vezes com uma abordagem comum, que talvez um modelo de base fonológica utilizado anteriormente, por exemplo, o ciclos modificado, que a gente tem X sessões para fazer, com o apoio do multigestos eu consegui dar alta para crianças em 2 sessões, né?
Então, tem isso também, acaba fazendo uma terapia muito mais efetiva. Eu prestei atenção no que tu tinha comentado ali, né, sobre a questão da hierarquia dos sons, que eu acho que é super importante do fonoaudiólogo saber. Por exemplo, a abordagem de ciclos, como tu estava falando, ou oposições, né, não impede da gente fazer essas abordagens com o apoio do multigestos. Claro que não. Agiliza o processo, né? Elas usam pistas muito parecidas, né? As pistas visuais, a táteis. O multigestos, ele tem o auxílio do gesto, que no caso a abordagem fonológica não tem. Então, ele vem para acrescentar, para favorecer. Então, assim, tu pode usar uma abordagem puramente multissensorial, só o multigestos, por exemplo, como tu pode adaptar o multigestos numa abordagem mais fonológica, direcionada. Era isso. Muito obrigada pela tua palestra, por contribuir na nossa, né, primeira palestra aqui do ano. Samuca já tá chique dando palestra. Tá muito chique ele, muito moderno. Será que o fonoaudiólogo também? É verdade. Obrigada, viu? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Mari, antes então de finalizarmos, tem só mais 2 perguntinhas. Tá. Uma é que tinha citado antes, durante a palestra, sobre a criança se desvincular do gesto. Aí queria saber que tu conte um pouquinho mais pra gente como que é essa parte do tratamento, quando já tá para finalizar, ele consegue fazer sozinho, precisa de um apoio, como que funciona? Isso era o que eu estava comentando antes com a prof, né? Assim, tudo vai depender do teu objetivo na sessão, do nível de gravidade desse transtorno fonológico, por exemplo, da criança, assim. Pela minha experiência prática clínica, quando crianças têm, por exemplo, dificuldades para fazer o gesto, eu auxilio, que foi o caso de um dos vídeos. A menina, ela tentou, tinha até inclusive uma foto de uma outra também, que não era transtorno fonológico, mas que a gente pode usar como exemplo. Ela tenta, ela não consegue por uma questão de motricidade, e até no caso de uma das duas, né, que são sindrômicas, por uma questão de cognição, de um comprometimento neurológico, eu auxilio. Então, eu faço... Quando não se tem algum comprometimento do tipo, eu ensino para a criança, né? Eu mostro para a criança. Se a criança não conseguir, eu faço nela e eu utilizo, por exemplo, o espelho para ela se apoiar, para fazer a produção. É incrível, gente. Vocês precisam. E mais do que isso, eu quero ressaltar outra coisa depois, assim. É incrível porque a criança, no momento que ela aprende, na primeira sessão, eu tô falando da minha prática clínica, né? Talvez seja diferente com outros profissionais. Ela, por exemplo, o sh, ela faz sh, e na segunda sessão o menino já não estava nem fazendo mais o gesto, porque ele aprendeu. Então, é muito rápido esse aprendizado. E uma coisa que é importante também falar disso, Stephanie, que eu estava comentando, é da importância dos cursos, né? Porque, assim, existe um material, eu estou falando sobre o curso, mas ninguém melhor e com mais propriedade do que as autoras para falar sobre, né? E para isso existem os cursos que elas fornecem, né? Que elas disponibilizam, porque não é só tu saber fazer o gesto. Por trás desse gesto tem todo um referencial teórico, tem toda uma fundamentação teórica que eu participei, inclusive, de algumas coisas que eu vivenciei no meu mestrado, que eu pude comprovar com evidência científica, né? Então, assim, não é só fazer o gesto, a gente precisa entender os princípios, então é importante buscar conhecimento. Com certeza, Maria, é muito bom ouvir um pouquinho mais da tua prática. Nós que a gente está estudando, recém está começando essa caminhada, é ótimo ver esses comentários. E já falando também sobre o curso, tem uma das meninas que está nos acompanhando aqui, que eu já vi o comentário dela, a Cíntia, estava nos honrando com a presença dela também. Coisa boa. E outra pergunta. Uma pergunta da Daniela também. O multigestos pode ser usado por mais que só tenha uma sessão por semana, que é o caso dos atendimentos das alunas no SAF, nos estágios delas. Tá, então, assim, num dos princípios, fala fugiu a palavra, desculpa. Num dos princípios, dos 11 princípios das meninas, falam em 2 sessões, né? Que seja um treino intensivo, com 2 sessões, com duração de 50 minutos. Isso é o ideal, mas assim, eu vou dizer a minha prática clínica. É diferente, é um atendimento particular.
Então, nem todos os pais têm condições de manter um atendimento 2 vezes na semana. É o ideal? O ideal é fazer 2, o ideal é fazer 3, uma intensividade nessas sessões. Mas essas crianças que procuram atendimento, normalmente elas não têm só a fonoterapia, elas têm outros terapeutas também. Então, assim, é possível sim. Eu tenho apenas 2 pacientes que são 2 vezes na semana, os outros todos é 1 vez na semana, e é o que eu sempre falo para os pais. Se a gente fizer 1 vez, fizer bem feito, e os pais fazerem os treinos em casa, fazerem as atividades em casa, a gente vai ter um resultado benéfico. Não vai ser tão rápido, talvez, quanto se nós fizéssemos 2 ou mais sessões, mas temos resultados. Então, sim, é possível fazer 1 vez na semana. Os meus, esses que ganharam alta, inclusive muito rápido, era com sessão 1 vez na semana. Então, sim, os atendimentos do SAF podem ser beneficiados com o multigesto, desde que se faça o curso para entender o porquê se utiliza e como se utiliza. Ai, perfeito. Mari, se me permite, surge uma pergunta da Vanessa também. Claro. Pela tua experiência, quanto tempo de terapia utilizando multigestos para transtorno motor de fala? Então, assim, depende também da severidade desse transtorno motor de fala. Eu tenho um caso que foi rápido, que eu consegui dar alta para um transtorno motor de fala, mas eu tenho um que eu tô há anos com ele, que inclusive no início ele veio com um diagnóstico de possível apraxia de fala, que foi logo que surgiu essa classificação, porque a apraxia de fala até é um transtorno relativamente novo, né? Se nós formos ver. E ele veio com uma hipótese de apraxia, mas não é, porque ele não tem as características, ele não tem trocas inconsistentes, as trocas dele são consistentes, mas ele tem um atraso motor, um transtorno motor de fala. E esse paciente eu tô com ele há muitos anos, inclusive ele faz 2 vezes sessão na semana. Então, assim, depende muito, muito mesmo, assim, de cada paciente, depende muito do envolvimento da família, da participação da família, porque são 50 minutos, 1 hora que fica no consultório, o resto dos dias é em casa, com atividades, com exercícios. Então, o engajamento da família conta muito nesse processo. Então, depende. Pela minha experiência, não sei se eu vou responder, tá, Vanessa, a tua dúvida, mas, assim, pela minha experiência, depende muito. Depende de vários contextos, assim, de vários critérios, inclusive a participação da família. Ótimo, Mari. É super importante frisar que cada paciente é único e tem uma família diferente, né? E precisa desse envolvimento. É muito importante sempre envolver a família nesse processo, porque a gente não faz milagre. Nós fizemos fonoaudiologia, né? E a participação da família é fundamental. Com certeza. Ajuda muito na evolução, né? Coisa boa. Mari, então, acredito que finalizamos as perguntas e a gente queria te agradecer mais uma vez. Planejamos o evento com muito carinho. O teu nome, com certeza, foi um dos que surgiu para fazer parte desse ciclo de palestras. Muito obrigada pela tua disponibilidade de vir aqui. E com certeza a gente aprendeu muito contigo na noite de hoje. E já queremos desejar tudo de bom, que continue sendo uma fono maravilhosa, que todas as crianças estão apaixonadas. E agora a mais nova mamãe, né? Mamãe do pedaço. Essa nova função. Gente, obrigada. Assim, eu estou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui representando a universidade. Estar representando o laboratório, né? Como eu disse no início da minha palestra, assim, eu estive inserida desde a minha iniciação científica até a pós-graduação, então foram anos que a professora Márcia me aguentou, né? Então eu brinco com ela, mas eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande por ela, por todo o conhecimento compartilhado. E estar hoje aqui para mim é uma satisfação, uma honra em poder contribuir minimamente com a prática clínica, com as práticas dos estágios. Não queria trazer muito conteúdo, queria que fosse uma coisa mais didática, algo mais sucinto, para que a gente pudesse pensar sobre e também nos instigar a buscar mais conhecimento, porque conhecimento, segundo Sechela,
nunca é demais e não ocupa espaço. Então, por mais que eu tenha me formado já, fizeram 5 anos, já vai fazer 6 anos que eu me formei. A gente sempre tem que estar buscando mais, porque cada dia tem uma coisa nova, cada dia tem coisas diferentes, e o bom profissional precisa disso, né? Então, assim, para mim é uma honra estar aqui. Eu e o Samuel representando. Esse guri vai ser fonoaudiólogo ainda, mais um na família, né? Outro dia eu até mexi com a Letícia outro dia, porque eu fui falar para ela da palestra, uma das autoras do Multigestos, e eu tava falando para ela que eu tava fazendo gesto, e a primeira vez eu senti o guri mexer foi com Multigestos. Eu disse, eu não acredito. Então, assim, é um prazer pra gente hoje estar aqui contribuindo um pouquinho com vocês. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Se tu me permite, eu não ia falar, né? Até a Stephanie que vai encerrar, mas eu queria fazer um comentário que eu lembrei agora, Marielle, da gente comentar, né? Eu e tu. Porque, assim, a gente não teve patrocínio do Multigestos específico, né? A Cíntia tá aí. Então, assim, ó, a gente, na verdade, se apaixonou pela proposta, né? Pela abordagem, gostou. E por isso que a gente fez a pesquisa, né? Porque realmente se precisa pesquisar esses materiais, esses suportes que se tem, né, da terapia, e que precisa realmente que o fonoaudiólogo na terapia de fala, ele tem o conhecimento como tu tinha falado, né? Fazer curso, claro, a gente também não tá fazendo propaganda, mas é importante, né, tu fazer o curso com as autoras, tu conhecer o método, saber como abordar, porque às vezes tem crianças que a gente precisa usar o multigestos, mas também pode usar o prompt, também pode usar, né, outras abordagens, outros métodos, conforme a necessidade na sessão. Então, é importante que, claro, na graduação, às vezes, a gente não dá conta de conhecer tudo, de fazer tudo, né, porque realmente está envolvido em todas as áreas, mas posterior a isso, né, sempre pensar que o estudo, né, não ocupa espaço e é eterno, né, para quem quer ser um bom profissional, estudar é para sempre. Então, fazer os cursos, né, se apropriar do conhecimento e também pesquisar, né. Vocês veem que, assim, a Marielle está na clínica e fez um trabalho aplicado à prática clínica, né. Então, isso que é importante também. Eu queria só deixar, porque eu ia falar antes da Stephanie encerrar, mas não consegui, né. Eu só queria é importante a senhora ter falado isso também, assim, e aproveitar, agradecer as meninas autoras do método, né, assim, publicamente, por elas terem também aceitado a nossa busca incessante por comprovação científica, né? Porque até então, como eu disse na palestra anteriormente, não existia comprovação científica, tinha relatos, a gente sabia que por relatos da prática clínica o método era muito bom. Isso a gente pôde comprovar com a dissertação de mestrado, né? Me sinto muito lisonjeada de ter sido uma das primeiras pioneiras, assim, em ter testado o método cientificamente, e fica também aberto a proposta para, quem sabe, mais pessoas também estudarem, porque, como eu disse, o meu N foi muito pequeno. Então, isso também, de alguma forma, pode ter influenciado no viés da pesquisa. Talvez com uma amostra maior, a gente conseguiria ter ganhos diferentes, né? E até mesmo com outros transtornos, em outras comorbidades, porque ele é benéfico, ele traz, ele auxilia, ele ajuda, sim. Obrigada, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Ótimo, então, finalizando a primeira noite, antes de tudo, já queria avisar que o formulário que algumas pessoas estão falando no chat, a gente já está arrumando e já vai soltar de novo, que estão falando que não está tendo como acessar, mas já estamos arrumando esse probleminha. Então, finalizamos a noite, agradecemos muito a presença de todos que participaram, os inscritos também que acompanharam durante a palestra da Mari, só teve elogios. Já queremos deixar registrado também que tem muita coisa boa por vir. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar muita palestra e muitos palestrantes ótimos como a Mari, para ser uma noite leve e muito tranquila de assistir e aprender um pouquinho mais.
Além disso, a gente deixa registrado aqui ao lado também os integrantes do laboratório. Afinal, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Nossa equipe, ela é incrível. Todas as meninas que fazem parte fizeram esse evento acontecer, fizeram parte de todo esse processo. Muito obrigada, prof. Já quero te agradecer pela presença também de hoje, por estar sempre contribuindo com a gente, independente do dia, do horário, tudo que a gente pede, a prof sempre consegue dar um jeitinho de nos ajudar, de responder as perguntas. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes. E é isso, boa noite, espero que tenham gostado. Boa noite, pessoal. Obrigada.